Boa tarde. Foi aprovado ao fim da manhã no Parlamento o referendo sobre a adoção e coadoção por casais do mesmo sexo. A proposta foi aprovada pela bancada parlamentar do PSD, com a abstenção do CDS e muitos protestos nas galerias. O momento da votação foi conturbado. Teresa Leal Coelho demitiu-se da vice-presidência da bancada do PSD. Com os votos a favor do PSD e CDS e com os votos contra das restantes bancadas. E as primeiras reações vieram de cima. Peço aos seus agentes de autoridade que retirem as pessoas que não estão a observar o dever de silêncio e de respeito pela Assembleia da República. O referendo à coadoção por casais do mesmo sexo foi aprovado, um referendo polémico que levou ao pedido de demissão de Teresa Leal Coelho da vice-presidência do PSD. A deputada saiu mesmo da sala antes da votação. Não desejava que isso acontecesse, mas respeito essa posição porque ela revela a lealdade com que ela exerceu essas funções e o facto de não ter participado na votação retirou daí as consequências, retirou daí as consequências políticas que entendeu dar. Mas não foi a única a revelar desagrado com a decisão e com a disciplina de voto. Irei entregar uma declaração de voto porque a minha intenção era votar contra esta iniciativa. No entanto, houve orientações da bancada e para que não haja, com certeza na declaração, para que não haja a hipótese de ser considerada haver deslealdade parlamentar, conformei o meu voto a algo em que não acredito e considero uma iniciativa lamentável. Para anunciar que em meu nome, do Sr. Deputado Miguel Frasquilho, do Sr. Deputado Cristóvão Norte, da Sra. Deputada Paulo Cardoso, da Sra. Deputada Ângela Guerra, da Sra. Deputada Ana Oliveira, da Sra. Deputada Conceição Caldeira e do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, iremos apresentar uma declaração de voto. Em meu nome pessoal apresentarei uma declaração de voto, dando conta do grave precedente que constitui esta votação. A minha intenção era também votar contra. Sendo minha intenção votar contra, apresentarei também uma declaração de voto sobre o efeito. Luís Menezes, Ricardo Batista, António Proa, Mota Amaral do PSD e António Braga e João Portugal do PS, todos quiseram manifestar declaração de voto. Eu próprio tive a ocasião, na reunião do grupo parlamentar, de incentivar todos os deputados a expressarem nesse reduto último de liberdade que é a declaração de voto, a sua posição para que seja conhecida dos seus eleitores e daqueles que nós representamos no Parlamento. Eu preferiria que não tivesse acontecido e desde logo sabe porquê, porque preferia que a lei tivesse sido chumbada quando foi aprovada e, portanto, logo isso evitaria tudo o resto. Uma ruptura política visível que garantem, não abala de facto, a união PSD-CDS. Em direto do Parlamento junta-se este jornal a repórter Isabel Damásio. Boa tarde, Isabel. Há uma leitura política a fazer destas divisões nas bancadas da maioria, que está, de resto, a ser aproveitada pela oposição. Exatamente, a leitura está já na boca da oposição, porque já se ouviu aqui dizer que isto só significa que o estado de saúde da coligação não é bom. São palavras, por exemplo, do Bloco de Esquerda, mas os socialistas também dizem que, nomeadamente a deputada Isabel Moreira, diz que a disciplina de voto imposta no PSD e também a indicação de voto no CDS foi uma autêntica violência sobre a consciência dos deputados. Significa exatamente a violência com que foi imposta a disciplina de voto. Porque, como repararam, se assistiram ao aumento da votação, houve vários deputados que não se limitaram a pedir a disciplina de voto. Quer dizer, havia ali uma carga emocional forte na forma como pediam a declaração de voto, porque realmente não faz sentido nenhum dar liberdade de voto em matérias como a coadoção ou a adoção, em que uma foi chumbada e uma foi aprovada na generalidade, e depois, num caso de referendo sobre essas mesmas matérias, não dar liberdade de voto. Portanto, isto é de uma violência sobre a consciência dos deputados que eu compreendo perfeitamente o tom emocional com que eles pediram para fazer uma declaração de voto.
No momento da votação deste referendo, ouviram-se alguns protestos nas bancadas do Parlamento. Ouviu-se a palavra vergonha, que veio das bancadas e de alguns cidadãos ligados a movimentos que apoiam esta ideia de se tornar legal em Portugal a coadoção. Entre estes cidadãos estava Miguel Val de Almeida, ele próprio que já foi deputado independente pelo PS, disse no final da sessão que esta realidade foi uma vergonha para o Parlamento e considerou também que é um retrocesso civilizacional. O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Eu pessoalmente devo dizer que me sinto envergonhado de ter sido deputado nesta casa, porque o que acabamos de assistir é um desrespeito total pelo procedimento democrático, mas muito mais do que isso é a substância do que está em causa que me preocupa. E o que está em causa é que neste momento uma série de pessoas neste Parlamento acabaram de envergonhar a nossa família, de insultar um conjunto de famílias que existem e que funcionam tão bem ou tão mal como todas as outras famílias, e acabaram de retirar a um conjunto de crianças a possibilidade de verem reconhecidas as suas duas figuras parentais. Portanto, o que aconteceu é absolutamente inédito em todo o mundo. E daquilo que foi possível apurar há poucos minutos, o que me foi dito é que é natural que o documento, ou seja, o projeto de resolução do PS, saia ainda hoje aqui do Parlamento em direção ao Palácio de Belém. Depois, o Presidente da República vai enviar este projeto de resolução para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional irá ter que dizer se aquilo que propõe o PSD é ou não constitucional, nomeadamente as perguntas, e depois devolverá o documento ao Presidente. Se o Tribunal Constitucional disser que é constitucional, o Presidente vai decidir, é a última palavra, se marca ou não esse referendo. Se vierem indicações de que há inconstitucionalidades, o Presidente vai ter que devolver primeiro o documento aqui para o Parlamento, para os deputados corrigirem aquilo que o Tribunal considerar que não é constitucional. É, portanto, um processo que ainda vai demorar algum tempo. Dito de outra maneira, ainda muita tinta vai correr sobre este referendo sobre a adoção e coadoção por casais do mesmo sexo. Abateu-se um temporal sobre a região de Lisboa que cobriu a cidade de branco. Esta manhã, a intensa queda de granizo e as fortes chuvas provocaram algumas inundações. O aviso amarelo mantém-se e as previsões apontam para uma melhoria das condições do tempo.